trata-se de quando o Senhor Deus responde às orações dos seus escolhidos. O Senhor Deus faz o impossível e inexplicável acontecer. Glórias a Deus. Mas vemos que no capítulo 17 vai nos contar a mesma narração do profeta Elias. Mas vemos que quando no livro de 1 Reis, capítulo 17, vai dizer sobre a história, entendemos que o Senhor Deus havia designado a sua trajetória segundo a vontade e o querer do Senhor. Vemos que quando a nação de Israel estava com o seu coração voltado para o Senhor Deus permitia situações acontecerem em que a nação de Israel saía vitoriosa diante dos olhos dos seus adversários. Aleluia. Mas vemos que neste momento, neste contexto em que o Senhor Deus vai olhar para a nação de Israel, a nação de Israel estava andando por um caminho em que o Senhor Deus não estava se agradando. Mas vemos que quando o Senhor Deus olha atentamente, o Senhor Deus vai ver e contemplar a vida de Elias dentro daquela nação e geração. E vemos que quando o Senhor Deus olha para Elias, já separado para a sua obra, separado para a missão, em que o Senhor Deus havia determinado, havia planejado, preparado a sua trajetória para que Elias pudesse seguir. Vemos que o Senhor Deus permitiu com que Elias se chegasse diante do rei chamado Acabe. E quando ele se apresenta para o rei, é interessante que Elias vai dizer para ele: segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Para que ele pudesse falar com essa autoridade, ele teria que ter uma certa intimidade com o Senhor. Porque entendemos que coisas naturais, eu e você, seres humanos, conseguimos fazer. Mas dominar a natureza, algo sobrenatural, não está sob o nosso comando, mas está no comando do Senhor. E vemos que quando o Senhor Deus olhou e contemplou as suas palavras, o Senhor Deus atendeu o seu pedido, porque quando Elias saiu daquele momento diante da presença do rei, a palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor para que ele fosse até o ribeiro de Querite. Quando o Senhor Deus lhe determina para que ele vá até este lugar, entendemos que quando o Senhor Deus se refere-se a ribeiro, se refere-se à água, por mais que naquele momento, por mais que naquele tempo, passaria um certo momento, um certo período em que não haveria chuva. Mas é interessante que quando o Senhor Jesus ele vai dizer: eis que eu sou água viva, e eis que aquele que bebe a verdadeira água viva, dentro de si sairá uma fonte. É interessante que quando o Senhor Deus determinou para que Elias fosse até o ribeiro, o Senhor Deus estava lhe dizendo que o impossível, o Senhor Jesus, o Senhor Deus havia de cuidar da sua vida. O Espírito Santo Consolador estava com a sua vida naquele momento, para que ele pudesse ser guiado e orientado pelo Senhor. E o impossível somente o Senhor Deus pudesse fazer diante da sua vida. Glórias a Deus. E vemos que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Deus ele vai dizer para Elias: agora levanta-te daqui e vá para Sarepta, porque lá o Senhor teu Deus vai usar a sua vida. Vemos que no livro de Lucas, capítulo 4, o Senhor Jesus ele vai dizer: dentre tantas viúvas que existiam na época de Elias, mas lembre-se que o Senhor Deus mandou que Elias fosse até a viúva de Sarepta. O Senhor Jesus, ele não faz nada que não seja segundo a sua vontade, que não seja segundo o seu direcionamento. O Senhor Deus havia de mandar Elias naquele lugar, porque o Senhor Deus sabia que aquela viúva, aquela
Senhor Deus permite com que ele vá até naquele lugar, o Senhor Deus já saberia com que Elias fosse um instrumento usado pelo Senhor, para que aquela mulher, para que aquela família pudesse servir e seguir os caminhos que o Senhor Deus havia determinado para ela. Aleluia. Quando Elias chega na cidade, em que aquela mulher vai olhar para ele, reconhecendo que ele era um verdadeiro profeta do Senhor. A palavra do Senhor diz que eis que ela não tinha nada em sua casa, mas ela vai se lembrar que tem um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. E quando Elias, cheio da autoridade do Senhor, vai dizer para ela: eis que o Deus que eu sirvo vai prover, segundo a tua fé, segundo a tua fidelidade diante dele. Se você confiar, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não vai faltar, segundo a sua fé. É interessante que o profeta Elias liberou a palavra de bênção naquela casa, mas vemos que aquela mulher recebeu a vitória, recebeu a bênção, recebeu o milagre do Senhor, porque ela confiou no agido impossível do Senhor. Sabe o que nessa noite o Senhor Jesus está dizendo para você? Se você acreditar e confiar na palavra do Senhor Jesus sobre a sua vida, saiba que você receberá o seu milagre, você receberá aquilo que você precisa da parte do Senhor, mas é necessário que você confie na palavra e no agir do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Quando o Senhor Deus ele vai bradar e vai dizer que seria o tempo em que Elias se apresentasse para o rei, vemos que Elias então vai obedecer a voz, a palavra do Senhor, e vai se apresentar-se para o rei, chamado Acabe. E quando ele se apresenta-se para o rei, é interessante que o Senhor Deus ele vai contemplar a vida de Elias, em que Elias vai lhe propor um desafio para ele, dizendo que o Deus verdadeiro respondesse com fogo, o Deus verdadeiro Jeová respondesse com fogo. Este sim seria o verdadeiro Deus. E vemos que quando aquele rei vai então aceitar este desafio, a palavra do Senhor vai nos dizer que os profetas de Baal, reunindo-se então, construindo seus altares e oferecendo-lhe sacrifícios e clamando ao seu Deus. É interessante que passou-se muito tempo, mas nada aconteceu. E quando Elias então se levantou-se diante da presença do Senhor, a palavra do Senhor diz, eis então que ele vai arrumar o seu altar. Ele arrumando o seu altar, oferecendo-lhe o sacrifício diante dele, clamando em alta voz e dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia. Interessante que ele não falou ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas sim de Israel. Porque quando o Senhor Deus tem uma nova aliança, quando o Senhor Deus tem algo novo para os seus, assim como o Senhor Deus tinha algo novo para Jacó, não fazendo mais ele se tornar Jacó, mas sim tornar-se Israel, mudando a sua forma de falar, mudando o seu jeito de andar, mudando a sua conduta diante da presença do Senhor, para que a aliança do Senhor pudesse ser continuamente. Quando Elias ele vai orar e vai dizer: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, mostrando que o Senhor é Deus sobre essa terra, e segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Aleluia. É interessante que no mesmo instante o Senhor Deus vai mandar fogo do céu e vai responder, vai conceder a resposta para ele. E sabe que nesta noite o Senhor Jesus está dizendo a resposta que você tanto precisa. O Senhor Jesus já está enviando
ao teu favor. A vitória, a resposta que você tanto precisa. Nesta noite o Senhor Jesus está dizendo: tenho eu ouvido atentamente a tua voz. Tenho visto eu atentamente as lágrimas que tens derramado diante da minha presença. Tenho eu contemplado a tua vida diante da minha presença. E saiba que estou eu enviando socorro para a tua vida. Estou eu enviando a última palavra para a tua história. Porque o homem pode dizer que não, mas saiba que eu, Senhor teu Deus, estou determinando aquilo que o homem diz que não sobre a tua história, sobre a sua vida. Vemos que Elias levantou o altar diante da presença do Senhor, para depois invocar a palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor Jesus está dizendo que o maior sacrifício o Senhor Jesus já fez por mim e por você. E o altar diante da presença dele, a minha vida e a tua vida diante da presença do Senhor. E se nesta noite eu e você nos colocarmos diante da presença do Senhor, com o coração limpo, com as mãos puras, com as vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, pode ter a certeza que o Senhor Jesus enviará sim a resposta que eu e você precisa, aquilo que o Senhor Jesus tem determinado para a nossa história. Aleluia, o Senhor Deus tem algo para realizar-lhe sobre as vossas vidas. Assim como o Senhor Deus respondeu a oração de Elias, é o mesmo Deus que pode sim responder a sua oração. Vemos que quando o Senhor Deus responde, o Senhor Deus pode responder as vossas orações em silêncio. Mas mesmo assim o Senhor continua operando ao seu favor. O Senhor Deus pode permanecer em silêncio, mas o Senhor Jesus continua cuidando da tua vida. O Senhor Jesus pode permanecer em silêncio, mas esta luta, esta prova, essa dificuldade, é Ele que peleja para a tua vida. É o Senhor Jesus que cuida da sua história. É Ele que peleja para você. Saiba que quando você nos colocamos diante da presença do Senhor, o impossível somente o Senhor faz. Aquilo que é para eu e você fazer, nós conseguimos. Mas o impossível somente a potente mão do Senhor há de agir e de operar sobre as nossas histórias. Vemos que quando o Senhor Deus responde a oração de Elias, passou-se então em que o Senhor Deus, vemos que quando o Senhor Deus responde a oração de Elias, passou-se um tempo. E neste meio tempo, a palavra do Senhor vai nos relatar que Elias então vai se encontrar-se em uma caverna. Mesmo depois de o Senhor Deus responder a sua oração, mesmo que o Senhor Deus havia feito coisas inexplicáveis, vemos que Elias neste instante, neste momento, diante de uma trajetória, ele está se encontrando numa caverna. Aleluia. E quando a palavra do Senhor diz que ele estava nesta caverna, é interessante que o Senhor Deus vai enviar-lhe um anjo para que ele pudesse ser alimentado com aquilo que o anjo havia de trazer. E quando a palavra do Senhor diz que o anjo lhe trouxe para ele um pouco de água e um pedaço de pão, eis que o anjo tocou-lhe sobre a vida de Elias. E eis que o anjo disse para ele: levanta-te, porque muito longo é o seu caminho. Aleluia. Se nesta noite você entrou neste lugar precisando que o Senhor Jesus renove as suas forças, saiba que o Senhor Jesus, Ele pode sim segurar na sua mão,
Ele pode sim te ajudar a prosseguir. Ele pode sim te ajudar a avançar. Porque nesta noite o Senhor Jesus está dizendo: muito longo é o seu caminho. Grande é essa trajetória que o Senhor Jesus determinou para a tua vida. Então não desista agora. Não desista, porque o Senhor Jesus tem a vitória para conceder-lhe sobre a sua vida. É o Senhor Jesus que tem a vitória para conceder-lhe sobre a tua história. É o Senhor Jesus que tem a última palavra para determinar-lhe diante da sua vida. Somente Ele. E se nesta noite Ele determinou que é para você continuar, saiba que muito longo é o seu caminho. Se você seguir a trajetória que o Senhor Jesus determinou para a sua vida, muito longo é o seu caminho, mas é o Senhor Jesus que está no controle de tudo. Muito longo é o caminho, mas o Senhor Jesus disse: aleluia. Eis que eu subirei para meu Pai, mas o Espírito Santo vai ficar. E é o Espírito Santo que vai conduzir eu e você de estar diante da presença dEle. E é neste caminho que Ele nos conduzirá para dar segundo a vontade e segundo o querer do Senhor. Aleluia! Somente o Espírito Santo tem todo o poder e autoridade para que eu e você possa estar diante da presença do Senhor. Se nesta noite você precisa de um renovo da parte do Senhor, saiba que o Senhor Jesus pode conceder a você. Se nesta noite você precisa que a sua oração venha a ser resolvida, saiba que o anjo do Senhor pode trazer a resposta para você. Se nesta noite você precisa de uma providência da parte do Senhor, como precisou aquela viúva, como precisou aquela mulher, saiba que nesta noite a providência do Senhor para a tua história, o Senhor Jesus pode conceder a sua vida. Basta você acreditar e confiar no agir e no poder do Senhor Jesus sobre a sua história. Aleluia. Agora eu passo em continuação, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Já ouvimos algo da parte de Deus. Deus já falou através dos louvores. E o Senhor está neste lugar para junto nós abençoar nesta noite. Aleluia. Nós já ouvimos que Deus já operou neste lugar, nesta noite. Por certo, Ele tem obra na vida de pessoas que aqui estão nesta noite. Aqueles que aqui vieram. Nós vimos que aqui o profeta Elias, quando ele orou, o fogo do céu desceu. Aleluia, foi uma confirmação que Deus estava respondendo a oração de Elias. Porque ele tinha feito um desafio. Aleluia, para que o que servisse o Deus verdadeiro, o que fosse verdadeiro, aleluia, descia fogo do céu. E assim aconteceu, aleluia. E quando desceu aquele fogo, que ali queimou, ali no altar não sobrou nada. Mas antes dele colocar, fazer isto, ele colocou as pedras, 12 pedras, diz que ele colocou no seu altar, cada uma no seu lugar certo, cada pedra no seu lugar. Aleluia. Primeiro Elias consertou o seu altar e depois ele orou, e daí a resposta veio. Aleluia. A resposta chegou até ali, e ali ele viu a mudança acontecer. Aleluia. Mas mais lá frente, quando ele foi ameaçado por Jezabel, que ela tentou, aleluia, tirar a vida de Elias, veio sobre a vida dele como um humano. Ele era um profeta guiado por Deus,
mas ali, ele como humano, veio desânimo sobre a sua vida. E quando ele estava desanimado, deitou embaixo de um pé de zimbro, e ali, estando deitado embaixo daquela árvore, ele orou pedindo a sua morte, porque ele não queria mais se ver, ele não queria ver o inimigo lhe afrontar. Aleluia, ele pediu, mas Deus não deu essa resposta para ele, não. O Senhor enviou o seu anjo e tocou em Elias e disse: Elias, levanta, aleluia, come, aleluia, porque aqui tem um pão sobre as brasas, ali tem água, e nesta noite nós temos água viva do Espírito Santo neste lugar, porque Jesus, ele falou, aleluia, que ele é a fonte de água viva, e Jesus se colocou em pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e receitou-me de graça da água da vida, aleluia. E a Jesus também falou que ele é o pão vivo que desce do céu. Se Jesus é o pão vivo que desce do céu, ele está aqui nesta noite. E se ali havia fogo sobre as brasas, aleluia, nesta noite o Senhor pode enviar o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo que vem do altar de Deus, aleluia, sobre este lugar, e pode queimar aquilo que não agrada ao Senhor, que pode queimar a enfermidade, que pode queimar o desânimo, que pode libertar a vida das pessoas, porque o fogo do céu, ele purifica e ele deixa limpo. Jesus está neste lugar, nesta noite. Oh, recante amanda rabalada rabacai. Glórias a Deus. E Elias levantou e comeu, e caminhou por mais 40 dias e 40 noites, e voltou ali deitar novamente. Veio desânimo sobre ele, e novamente o anjo do Senhor tocou Elias e disse: levanta, Elias, porque é muito longa a tua jornada. Aleluia. E ali Elias levantou. E Elias foi e caminhou, entrou em essa caverna, e estando lá escondido agora, aleluia, de repente ele viu, aleluia, como um terremoto, aquele ruído ouve, aleluia, e ele saiu para a porta ali daquela caverna, e ele viu que o Senhor não estava no terremoto, mas ele viu ali o vento, o Senhor também não estava no vento, e ele viu ali o fogo, o Senhor também ali não estava. Mas de repente ele viu uma voz mansa e suave, aleluia, que perguntou para ele e disse: o que faz aqui, Elias? O que faz aqui nesse desânimo? Elias lhe disse: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. O Senhor disse: sai para fora, Elias, porque eu serei contigo. Tu irás, aleluia, e eu girei a Eliseu para ir contigo no ministério, porque eu tenho uma jornada para ti. O teu ministério não acabou. E Elias obedeceu ao Senhor, ele saiu para fora. E ele foi agora e escolheu a Eliseu. Eliseu estava lavrando com os bois e ali os seus empregados. Aleluia, ele disse: o Senhor mandou convidá-lo de ungí-lo para tu ir para a obra, para ser um profeta. E ali ele foi, Eliseu se despediu dos seus pais, se despediu dos seus amigos e foi para fazer a obra do Senhor. E Eliseu indo fazer a obra do Senhor,
junto com Elias, começou a ver os milagres acontecer. E ali começou a ver, aleluia, aprender com Elias a obra do Senhor. E quando chegou um certo tempo, um certo dia que o Senhor ia tomar a vida de Elias agora. Elias perguntou para Eliseu: o que tu queres que eu te faça, antes que seja tirado de ti? E Eliseu disse: eu te peço uma porção dobrada do Espírito que há em ti, uma porção dobrada daquele Espírito Santo de Deus que havia na vida de Elias. Aleluia, eles foram, quando chegaram ali no Rio Jordão, Elias pegou a sua capa e lançou sobre aquelas águas, e as águas se abriram, e eles passaram em seco para o outro lado. E lá eles estando conversando, de repente agora veio um redemoinho, veio ali um carro de fogo, aleluia, com cavalos, que ele viu, e depois veio um redemoinho e levou a Elias para o descanso eterno. Elias foi arrebatado. O Senhor não permitiu que ele morresse para ser humilhado pelos inimigos, por Jezabel. Mas o Senhor poupou a sua vida e arrebatou. Ele não passou pela morte na terra. O Senhor levou sobre as nuvens consigo. E Elias foi arrebatado. E ele, quando estava indo, veio a sua capa. Lançou a sua capa e veio, caiu sobre Eliseu. E Eliseu pegou a capa de Elias. E chegou na beira do rio, ali no Rio Jordão, e disse: ó Deus de Elias, manifesta hoje que tu estás comigo. E lançou aquela capa sobre as águas, e a água se abriu e Eliseu passou em seco. Aleluia, porque a presença de Deus estava com ele. É a mesma presença do Senhor que está neste lugar, nesta noite. Aleluia, o Senhor está neste lugar. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor.